naquela época, quando você fazia 17, 18 anos, as empresas normalmente demitiam um funcionário por causa da fase de exército. E eu trabalhando numa empresa, a empresa não diferente dos outros. Verdade? Quando chegava próximo... Fui demitido. Caramba, meu. A gente alugou, gastou uma nota para alugar e contratamos o MC Guimê. Uau. E anunciamos em rádio, tudo, essas coisas. Isso tudo em 15 dias. Eu saí de férias, na minha cabeça eu falei assim, vou fazer um show. Do nada, uma coisa maluca. Aí, contratamos. Um dia antes, o empresário do Guimê falou assim, ele está doente. Você que tem uma experiência de trabalho, às vezes a sua experiência de trabalho aqui vale mais do que uma faculdade. Muita gente não entende isso. Muita gente não entende que o que você fez no Brasil lá, eles valorizam aqui. Olá, sejam bem-vindos a mais um Vida Inteligente na América Podcast. Eu me chamo Wagner, para quem ainda não me conhece, e eu estou aqui hoje com mais um Vida Inteligente. Mas antes da gente bater aquele papo, que tem muita coisa interessante aqui para vocês aprenderem com ele, eu quero falar aqui da White Time Cleaning, que é uma empresa parceira que cuida do seu ambiente para você. Seja residencial, comercial, industrial, a White Time é definitivamente uma empresa que apresenta uma real solução em limpeza. Nesta eu confio. Informações aqui na descrição desse vídeo. Vai lá e fala com o meu amigo Joelso. Pode falar que eu indiquei. E eu preciso aqui também mencionar o nosso parceiro, a Red Tass. Se você ainda não experimentou, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vale a pena. Não vale, Honorato? É gostoso, não é? Verdade. Fala a verdade. Olha só. Realmente, a Red Tass traz uma proposta diferente para energéticos. Procure alguém perto da sua casa aí, que eu tenho certeza que deve ter um supermercado, alguma coisa que já está vendendo a Red Tass. Esse eu indico. Então, Honorato, seja muito bem-vindo. Aqui agora eu vou conversar com ele, que é consultor financeiro, palestrante e escritor. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É um prazer enorme, satisfação inteira Prazer, aqui. Wagner. Fica à vontade, o microfone é seu. Agradeço pelo convite aqui, poder compartilhar um pouco da minha história aí com o pessoal, que, queira ou não, daqui pode sair alguns insights para que você possa utilizar aí no seu dia a dia e no seu business, e vai ser um bate-papo bem agradável, eu espero. Você espera, eu tenho certeza, porque o que a gente já conversou aqui em off, antes da gente começar aqui a gravar, tudo que você me falou aqui, eu tenho certeza que vai somar muito na vida de todos que nos assistirem. Porque, como eu falei, conhecimento, se aplicado, pode ter certeza que não tem bem maior para a nossa vida. Vamos começar lá pelo Brasil, então? Começar Bora lá? lá. Como é que começou essa carreira de consultor, então? Consultor financeiro. Rapaz, vamos começar ali pelo... Eu comecei a trabalhar muito jovem, né? Eu comecei a trabalhar com 11 anos. Você é de onde? Eu sou... Podemos se dizer paranaense paulista, não? Pode! Com 6 meses, eu fui para São Paulo, muito jovem, e dali a gente começou. Meu pai é pernambucano, minha mãe é paulista. Não sei como que se conheceu. De alguma forma. Então, e assim, e tem alguns são do Paraná, outros são do Pernambuco. E eu sou do Paraná, e com 6 meses nós viemos para São Paulo. Então, praticamente eu só conheço São Paulo. Eu voltei 18 anos depois lá para o Paraná para buscar a certidão de divórcio, que meus pais me separaram ali quando eu tinha mais ou menos 18 anos. Certo. Aí foi aí que eu retornei. Mas a minha vida toda foi... Qual cidade lá do Paraná? É Jaguapitã. É uma cidadezinha pequena. Fica na divisa, você falou? Ou não? Nada a ver. Fica próximo de... Não é Curitiba. Fica próximo de Curitiba. Fica próximo de Curitiba, Jaguapitã. Fica mais no meio do estado, né? Exato, exato. Ah, perfeito. Eu tenho parentes lá ainda hoje. Você vê que coisa? Mas eu conheci quando eu fui, assim, pessoalmente mesmo, 18 anos depois que eu fui fazer pegar lá a certidão de divórcio. Então, foi... E você veio para basicamente morar em São Paulo mesmo, capital? Viemos para São Paulo, capital, isso. São Paulo, capital. Ali na Vila Matilde, ali. Meu pai comprou um terreno ali, construiu. E eu sou de uma família de 10 irmãos. São 6 homens e 4 mulheres. Então, a família é bem grande. Caramba. E
Desde os 11 anos comecei a trabalhar, né? E naquela época, acho que hoje também lá, é com 14 anos que você tira a carteira de trabalho, né? Então eu trabalhava dos 11 até os 14, eu trabalhei informalmente. Certo. E eu, quando fiz 14 anos, foi o meu primeiro registro oficial. Ou seja, tanto é que eu estou para me aposentar, já por tempo de trabalho. Sério? Caraca, Você vê. Trabalhei numa empresa de sapato, aí aos 17 anos eu entrei numa empresa de advocacia. E nessa empresa eu fiquei lá por 23 anos. Comecei como office boy e saí de lá como diretor financeiro. Sério? Olha que coisa. Você Mas sabe... não fez direito? Não. Não estudou direito? Eu fiz administração. Você sabe que a pressão era grande para fazer, porque naquela época os nossos pais queriam que a gente ou fosse advogado ou então médico. Só que por causa da situação financeira... A minha mãe também. Mas nenhuma nem outra. E dentro do meio que eu estava de advocacia, o pessoal pressionava, faz direito. Só que não era muito comigo. Eu falei, Aí eu falei assim, eu vou fazer administração. Fiz administração e depois fiz uma especialização em consultoria empresarial. E aí foi essa formação e depois cursos baseados nisso. Mas só que eu acabo sendo... Quem falava isso na época era um político. Acho que de tanto processo que ele levava, ele era advogado por tabela. Então, hoje eu acho que eu sou um advogado por tabela, porque, queira ou não, são 20 e poucos anos você convivendo naquele meio, você acaba conhecendo eu me sinto um bacharel, não que não cursou, mas por vivência. Por vivência. E você sabe que eu falo essa história no meu livro, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Claro, não. Sobre o servir. Naquela época, quando você fazia 17, 18 anos, as empresas normalmente demitiam um funcionário por causa da fase de exército. E eu trabalhando numa empresa, a empresa não diferente dos outros. Verdade, quando chegava próximo... Fui demitido. Caramba, meu. E assim, entre os amigos ali de infância, todo mundo sabe ali, nessa fase assim, todo mundo sem trabalhar. Esse meu amigo, nunca pedi para ele. Ele pegou e falou assim, não, surgiu uma vaga lá, eu indiquei você. Você pode fazer entrevista na segunda-feira de manhã? Isso foi numa sexta-tarde. Eu falei, claro. Rapaz, eu fui lá na segunda-feira, fiz a entrevista. A mulher falou assim, você pode começar hoje? Eu falei, opa, eu fui de terno e gravata. O meu sonho era ser office boy e foi de terno e gravata, cara. E era a coisa mais linda. Todo mundo, aquele office lindo, todo mundo de terno e gravata. E eu, como office boy, bem apresentadinho lá. Falei assim, conseguiu rapaz, emprego. Consegui o emprego. E o que eu quero dizer com isso? Esse rapaz, ele serviu eu de uma forma tão natural, parece que Deus usou ele para virar a chave, porque a minha entrada nessa empresa virou a chave na minha vida, porque dessa empresa eu conquistei... eu conheci a minha esposa, que trabalhava no banco, onde a empresa tinha conta, e constituí a minha família. Uau. Ou seja, entrei lá como office boy e saí como diretor financeiro. Olha a virada de chave, o quanto esse rapaz me serviu. Você sabe que eu estive no Brasil agora em março, eu me encontrei com esse rapaz lá, ele está lá nessa empresa, ele vai fazer quase 30 anos lá, olha que coisa linda. Uau. Rapaz... Você trabalhou lá por 23 anos? 23 anos. 23 anos na mesma empresa. E esse rapaz que me colocou lá, ele está lá ainda. Caramba. Na hora que eu cheguei lá, que eu olhei para ele assim... Ele é advogado, não? Não, ele é da área administrativa. Administrativa. Rapaz, ele chorava assim, de soluçar. Você olhava assim, Sério? eu falei, puxa vida. Falei, Deus com certeza usou esse rapaz para virar a chave na minha vida. Uau. Ou seja, a gente estava lá na periferia da Zona Leste, um dos improváveis, porque da maioria das pessoas que eu conheço lá de infância, a maioria, são alguns que saíram, mas a maioria está lá ainda. Entendi. Então, assim, virou a chave, mudou, tirou a gente do ambiente. Hoje se fala muito que a gente tem que sair do ambiente, se não está propositivo para você ali, a gente tem que procurar novos ambientes para que a gente possa romper, para que a gente possa crescer. Então, Deus usou ele de uma forma tão extraordinária, cara, que na hora que eu vi ele ali, e o sentimento, que eu falei, desse cara saiu o poder. Deus usou ele para... tanto é que a gente usa a passagem na minha palestra de quando Jesus estava indo para a casa de Jairo. Efésios 3:20? 3:20 é tudo...
Efésios 3:20 é... Você viu lá no meu Instagram? Eu ouvi falar. Que Deus pode dar além do que a gente pedir e imaginamos. E Jesus indo para a casa de Jairo e ele fala assim, alguém me tocou. Aí Pedro chega próximo dele e fala assim, mas mestre, a multidão acompanha ele. Mestre, não sei se o senhor percebeu, mas a multidão está espremendo o senhor aqui. Aí ele falou assim, mas esse toque foi diferente. De mim saiu o poder. Uau! De mim saiu o poder. Ou seja, na hora que eu vi esse rapaz, eu senti exatamente isso. Eu falei assim, desse rapaz saiu o poder. Deus usou ele grandemente ali para virar a chave. É mesmo, cara. Porque eu não me arrepio, eu tô aí. Cara, rapaz, que legal, cara. É muito emocionante. E eu, aplicando cada vez mais esse negócio de servir, quando a gente entendeu o que é o propósito, a gente começa a fazer as coisas diferentes e começa a enxergar diferente. E quando a gente consegue transmitir isso para as pessoas nas empresas, as coisas fluem cada vez mais. Então, é basicamente isso. E cara, só para voltar lá... Não, continua, Quem tocou foi a mulher do fluxo de sangue, que ela falou assim, não, tá aqui, mestre, foi eu. E eu queria que se eu tocasse apenas nas suas vestes, eu seria curada. E tu imagina, ela pediu algo tão pequeno, mas a fé tão grande, né, cara? Exato. Você vê que por 12 anos ela gastou todos os seus recursos com a medicina e não tinha mais nada, mas ela só ouviu falar que se tocasse. Tanto é que Deus falou assim, não foi? A sua fé te curou. O gesto, eu quis dizer, um gesto tão pequeno, né? De lá tocar na veste de Jesus. Exato. Mas uma fé tão grande para curar algo tão grande. Exato. Esse texto é fantástico. Então, E você imagina que aconteceu isso com esse teu ex-colega de trabalho. Exato, porque quando eu cheguei ali, que eu olhei para ele, passou o filme todo, os 23 anos ali na minha cabeça, assim, ó. Sabe que passou assim, Deus mostrando para você? É basicamente o que ele estava, quando ele fez Pedro e Mateus, que não se falavam, não se bicavam ali, Jesus falava com eles, ele falava assim, tanto é que ele falava, é 70 vezes 7, é o infinito. Ou seja, tudo quando ele colocava, vinha na cabeça deles o que eles tinham feito de errado. Certo. Então, assim, a mesma coisa, na hora que colocou, Deus fez eu passar todo o tempo, assim, eu falei, uau, obrigado. E eu dei um abraço naquele cara, falei, obrigado, Deus, obrigado. Eu falei, uma coisa... Gratidão, né? Gratidão. Que ele fez por você. Eu falei assim, eu sou feliz, eu sou grato pela vida dele, eu amo a vida dele e oro por ele e pela família dele todos os dias, por ele ter virado essa chave e Deus ter usado isso. E o servir de forma natural. Certo. E Deus transborda. Ele é um cara de uma família, que tem uma família hoje maravilhosa, tem um casamento maravilhoso, filhos maravilhosos. Quando você serve de forma natural, você transfere poder, você transfere transbordo. Certo. Hoje se fala muito e a gente ser intencional. Sim. Seja intencional. Seja intencional. Quando for servir, outro dia eu vi numa palestra, falou, seja intencional até sangrar. Não seja intencional até sangrar. Seja intencional até constranger. Certo. Porque quando você serve de forma intencional, você está atrás de retorno. E quando você serve de forma natural, você está transferindo o transbordo. Ou seja, poder, aquele que a gente sentiu, que viu. E realmente, se a gente é a imagem e semelhança do mestre, cara, a gente tem esse poder. A gente tem essa autoridade. Se a gente está debaixo ali das leis, a gente tem essa autoridade. Se a gente acreditar, e eu acredito muito que isso aconteceu. Você sabe que, de repente, não pode ser até um erro meu, mas eu não consigo ser intencional em querer algo quando eu sirvo alguém. Eu te falei aqui em off que, nossa, servia nos eventos, umas coisas. Sim, sim. Mas era natural, é algo que eu gosto de ajudar qualquer pessoa, cara. Eu fico, assim, às vezes triste se eu não tenho aquilo que a pessoa precisa, que eu possa contribuir com alguma coisa. Eu gosto, é algo natural de mim. Pode ser qualquer pessoa, em qualquer situação. Eu gosto demais de fazer algo útil, de me sentir útil, entendeu? Sem esperar nada em troca, de verdade, de coração. E tem pessoas aqui que sabem, se um dia ouvir esse podcast aqui, pessoas que eu ajudei, eu nunca pedi nada, nunca fui lá intencional,
Lembra de mim, eu faço isso. Não, eu deixo natural. E outros vêm falar para mim, não, tu tem que ser intencional, cara, porque tá fazendo isso, tem que... Mas não é isso que eu acho que me deixa feliz. O que me deixa feliz é ser do jeito que eu sou, dessa forma. Eu acredito que uma hora, a lei do universo, ela vai me trazer esse retorno. De uma outra forma. Uhum. Não vai, de repente, usar essas mesmas pessoas, vai utilizar outras pessoas, outra situação. Mas eu acredito nisso, né? Pelo menos que está na Bíblia, tá tudo mais, acredito muito nessa palavra, que uma hora vai voltar de alguma forma. Não sei se vai ser nesse mundo ainda, mas enfim. Mas nem nisso eu penso. Eu penso realmente... Porque eu sou muito mais feliz, às vezes, Honorato, com a palavra obrigado. Obrigado, para mim, ela... Quer ver quando tu sente que aquele obrigado foi do fundo do coração, fundo da alma mesmo? Do que a pessoa me pagar por alguma coisa, por algum serviço. Os clientes... Quando o cliente chega para mim, faz o pagamento, é uma situação, lógico, a gente fica feliz, que não quer dinheiro. Mas quando o cliente diz, olha, obrigado. Olha, é completamente diferente, cara. Eu fico assim... Muito feliz com isso. E não foi combinado. Eu vi você falando no começo, nos bastidores ali, você falando sobre o servir. Eu falei, ele nem sabe isso que eu vou falar dessa situação. Não. Olha que coisa, realmente. Então, eu já gostei dele de graça, nos bastidores, antes de iniciar. Obrigado. E você também é uma pessoa assim que queria ter conhecido já antes. Mas que bom, a gente tem bastante tempo ainda. A gente é jovem, dá para construir uma amizade aqui. Honorato, deixa eu antes de eu perguntar quanto tempo faz que você está aqui nos Estados Unidos e tudo mais, eu quero te perguntar, o que te levou a sair de uma empresa que você já estava há 23 anos, consolidado, com um cargo altíssimo lá dentro, para vir para os Estados Unidos? Não sei se você, antes de vir para os Estados Unidos, você foi para outra empresa, você empreendeu para você no Brasil, ou se o seu primeiro empreendimento veio acontecer aqui. Eu não sei, mas eu gostaria que você respondesse para a gente. Ok, é uma história bem interessante. Você vê que a gente tinha veia de empreendedor já, eu, minha esposa, e nesses 23 anos, acho que os últimos, quando eu estava com 21 anos lá, a gente fez um show. Eu entrei de férias, a gente promoveu um show do MC Guimê. A gente alugou um salão famoso lá. Tem um Villa Country. Villa Country. Via Marquês. Como um estúdio. Estúdio não, um salão bem conhecido, bem conhecido. Tinha lá o Villa Country, que era o mais conhecido, e esse outro, Via Marquês. Os dois se equiparavam. Certo. A gente alugou, gastou uma nota para alugar e contratamos o MC Guimê. E anunciamos em rádio, tudo, essas coisas. Isso tudo em 15 dias. Eu saí de férias, na minha cabeça eu falei assim, vou fazer um show. Do nada, uma coisa maluca. Aí, contratamos. Um dia antes, o empresário do Guimê falou assim, ele está doente. Eu falei assim, você vai me falar agora, cara, que ele está doente? Eu falei, e agora? Já anunciando em rádio, tudo fechado, assim, tudo certinho. O cara está doente. Aí, vendo nas mídias, o cara estava em Dubai. Falei, não. Falei, e agora? Ele falou assim, a gente... Podemos mandar aí 6 ou 7 MCs? Falei, mas não... A gente anunciou o cara. O cara era o... O pessoal que vai lá, vai pra ver ele, não é pra... Aí foi. Aí mandou 5, 6 lá, foi um fracasso. Deu o quê? Acho que 100 pessoas. 100 pessoas. E gastamos coisa do quê? Acho que hoje uns 200 mil reais. Uau. O prejuízo, 200 mil reais. Aí isso foi num sábado, aí tinha um domingo, eu voltava a trabalhar na segunda-feira. Cara, eu cheguei desanimadíssimo lá, com esse... Sabe o que eu falei assim, eu vou... Frustrado. Frustrado. Aí eu abri as contas, abri o coração pro meu... Abri o jogo pro presidente da empresa lá, falei assim, aconteceu isso, isso e isso. E tô meio desanimado. Aí ele falou assim, e se você for consultor financeiro? Ficar aqui com a gente, você fica como consultor financeiro, você trabalha 2 vezes por semana. Aí ele falou assim, quanto que você ganha? Ele sabia quanto que eu ganhava. Ele falou assim, eu te pago a mesma coisa para você ficar 2 dias. Você faz a transição e fica ali. A gente faz um contrato de 2 anos, e depois você não arrumar também, você continua. Ou seja, ele foi um cara extraordinário, um cara que, assim, eu não conheço cara no mundo com a generosidade que ele tem. Um cara muito generoso. Aí
saí daquela rotina, porque 20 e poucos anos, cara, 21 anos naquela época. Aí, cheguei em casa e ele falou assim, vai, não precisa falar agora. Vai, conversa com a tua esposa. Você ainda estava na empresa. Estava na empresa. Você estava querendo se desligar para você fazer uma outra... Não, eu estava tão frustrado, eu falei assim, não quero mais trabalhar nem nisso aqui. Eu falei, eu vou... Sabe que queria dar um tempo. Tem gente que faz ano sabático lá, que não vai trabalhar, não faz nada. Eu não queria ter um ano sabático, mas eu queria dar um tempo. Para entender mais ou menos o que aconteceu. Tinha um tempo para pensar. A frustração foi muito grande, grande. E aí eu falei para ele, ó... Aí ele falou assim, ó, você vai para casa, conversa com a tua esposa, vê o que vocês acham, senão você continua assim, do jeito que tá. Na verdade, não foi eu que queria sair. Ele que sugeriu, não foi do nada, sabe que... Certo. Entendi. Não teve assim, só foi assim, eu não quero ir. Digamos, falar, comentar sobre o evento com ele, e ele tiver proposta. Aí ele viu, eu falei que tu tá desanimado até para trabalhar, aí ele sugeriu isso. Oh, legal. O cara, ele é muito visionário, ele é um dos advogados mais respeitados do Brasil hoje. Uau. Então, assim, fui para casa, conversei com a minha esposa, conversei com meus filhos, eles estavam também, conversei com eles. Os meninos acharam o máximo. Você quer falar quem é o advogado? É Ricardo Tosto. Ricardo Tosto. Ricardo Tosto, Ele é um renomado advogado hoje no Brasil. É um dos caras... ele é em São Paulo, mas ele, na América Latina, é um dos melhores que tem. Legal. Muito conceituado. É um cara de uma generosidade fantástica. Ele é brilhante, por isso que tem sucesso o escritório dele até hoje. E voltei, cheguei em casa, minha esposa, as criançadas adorou. Aí a minha esposa falou assim, não, você é louco, não sei o quê, como é que a gente vai fazer? Eu falei assim, não, mas a gente vai continuar ganhando praticamente a mesma coisa por 2 dias. Eu falei assim, o que você acha? As crianças, não, pai, vamos fazer. Aí a minha esposa falou assim, não, ok. Aí no dia seguinte eu aceitei. Só que daí ia ter mais vínculo com a empresa. Você ia ser como um contratado. PJ. Eu era CLT, aí eu fiquei como PJ. Foi a tua primeira empresa? Foi a minha primeira empresa, de consultoria. Só que aí vem aquele negócio, o que um consultor faz? Ali, para mim, era fácil. Eu fiz a transição, né, para pessoa que tinha uma pessoa que já trabalhava com a gente, eu fiz a transição e nesse meio tempo, nos primeiros 3 meses ali era trabalho mais duro, mas depois era só... tinha as reuniões mensais, aí participava da reunião e no dia a dia ali não tinha muita coisa para fazer. Algum conselho, alguma coisa. Para mim era mais cômodo, porque eu já conhecia a rotina ali, já conhecia todo o processo. Então eu falei assim, para mim tá tranquilo. Aí eu falei assim, 2 dias ganhando, eu falei assim, surgiu uma oportunidade, um outro advogado, Alexandre Mariano, que trabalha lá ainda hoje também, está com quase 30 anos nessa empresa. Ele me indicou para um outro empresário, para dar consultoria, que é uma empresa de eletrodoméstico. Estava passando por dificuldade financeira, o cara estava injetando lá 50 mil reais todo mês. Aí ele falou assim, esse advogado, meu amigo, falou assim, conheço um cara que pode resolver o seu problema aí. Fui lá nessa empresa de eletrodoméstico, cheguei e falei assim, fiz uma análise lá por cima, ele falou assim, segunda-feira eu estou indo para o Mato Grosso, essa aqui é a chave da minha sala, a chave a senha das contas você pega aí com o pessoal do financeiro, segunda-feira você já senta aqui, pode fazer a varredura, a auditoria. Uau. Ou seja, ali eu já comecei a consultoria financeira e fazer auditoria. E assim, é um dos cases que eu uso no meu processo de Green Card aqui. Foi tão brilhante que o processo foi tão... o trabalho foi tão bem executado, um projeto tão bem... É um case de sucesso. Certo. Que ocasionou a aprovação do meu Green Card aqui de coisa de 4 meses. Maravilha. De tão brilhante que foi. 4 meses você conseguiu? 4 meses. Você sabe que... Que tipo de visto você aplicou? O EB2. O EB2? O EB2. Você sabe que a gente tem aquela síndrome... O Wagner, o dono da empresa que eu apliquei lá, ele fala que a gente tem a síndrome do vira-lata, que a gente não se valoriza. Certo. E aqui, eles valorizam demais. Eles valorizam demais você que tem uma experiência de trabalho. Às vezes, a sua experiência de trabalho aqui vale mais do que uma faculdade. Muita gente não entende isso. Muita gente não entende que o que você fez no Brasil lá, eles valorizam aqui. Então, assim, basta você saber colocar. Então, foi uma coisa, assim,
Você chegou a aplicar lá do Brasil direto? É interessante até para a comunidade brasileira que está ouvindo, ou você aplicou quando chegou aqui? Eu vim como estudante. Certo. Eu vim como estudante. Então, quando nós chegarmos aqui, então você explica, porque é bom, pelo menos eu também estou no processo de EB3. Né? Sei. EB3. É diferente um de outro, mas é interessante saber, que às vezes até uma recomendação de advogado, enfim. Mas, desculpa, te cortei ali, continuando lá. Daí você... Aí eu fechei um contrato, eu fiz a auditoria e fechamos. Falei assim, ó, você pode um valor por mês e você pode vir 2 dias por semana? Eu fiquei 2 dias no escritório e 2 dias nessa empresa. Opa. E ainda sobrava um dia para mim. Para mim era super tranquilo, porque a consultoria, em geral, você não tem muito trabalho. A primeira vez para fazer a varredura deve ser trabalhoso. É mais trabalho. Você tem que fazer uma coisa minuciosa. Então, assim... Você também cobraria diferenciado para fazer a primeira varredura para depois manter uma mensalidade, vamos dizer assim. Exemplo, você cobra ali... Vamos falar você cobra lá 10 mil, um exemplo, Vou fazer 10 mil para executar a auditoria. A sua auditoria vai durar 3 meses. Cobra 10 mil por isso. Entendeu? Um fictício, um número. Certo. Aí você fez a auditoria, eu fiz a auditoria, ele gostou, apresentei para ele a solução, falei assim, você está aqui hoje, se você implantar isso aqui, você vai ter isso aqui. Ele falou, fechou. Se podemos fazer 2 dias por semana? Ele me pagou o primeiro trabalho, que é fixo, e depois a gente fez uma coisa mensal. Que legal. E eu trabalho com ele até hoje. Até hoje? Até hoje. Hoje online? Online. Faço todos os relatórios financeiros. Continua sendo teu cliente. Continua sendo. E é meu amigo também particular. Que legal. Meu amigo. Quando vai ao Brasil, visita ele. Visito ele tem casa aqui em Miami. Já fui em Miami, o filho dele é médico aqui também, acho que está no Tennessee. Que legal isso, essa história é maravilhosa. Então vai lá, continua que está quase embarcando para os Estados Unidos. A gente ficou nesses 2 aí. A minha esposa, ela é muito... Dá um insight nela, vamos fazer isso, vamos. E ela falou assim, começou a pesquisar na internet sobre os Estados Unidos, sobre isso, para onde vai. Quero morar. A gente veio, a gente fez algumas viagens para cá. Certo. E as criançadas amavam. Ele falou assim, e se a gente morar aqui? Brincando. Isso acho que foi 2016, né, Léo? Nós tivemos aqui. 2016. 18 também, né? 2018. A minha filha do meio, acho que a Rafaela, falou assim, a gente vai morar aqui. E acho que aquilo ficou na cabeça da minha esposa, não sei o quê. Começou a procurar. Como é que faz? Ela já viu tudo. Pegou tudo e falou assim, vamos para os Estados Unidos, vamos mudar o visto, pedir o visto de estudante. A gente tinha o de turista, aplicamos lá o de estudante, lá no Brasil. A família toda? A família toda. Família toda. A minha mais velha teve que aplicar F1 também, né? Certo. A Rafa era menos de 21, então entrou junto comigo. A minha mais velha, a Vitória, teve que aplicar o F1 que nem eu. Aplicamos o visto de estudante e já compramos passagem. A gente nem sabia. O pessoal falava assim... Depois que a gente descobriu que... é difícil a imigração aceitar visto de estudante. Ainda mais uma família completa. Uma família, são 5. Uau. A gente comprou passagem, tudo. Marcou a entrevista lá, foi. Cara, os caras não perguntaram nada, nem papel olhou. Porque a gente já tinha um histórico de viagem. Isso. Só em viagem e histórico de trabalho. Porque com certeza tu enviou, falou a empresa, 23 anos numa empresa, tudo apartamento mais. Também lá, tem um apartamento lá, então tem vínculo com o Brasil. Sim. Então eu falei, esses caras não vão... Não teve pergunta, só perguntaram para minha esposa, que a minha esposa tinha uma empresa de carro, online lá, né? Falou assim, é a sua empresa, não sei o quê, quantos carros tem? Foi só isso. Pegou, aprovou, acho que foi 2 meses assim, a gente vendeu tudo lá, os móveis, né? E alugou o apartamento. Que legal. E bora, isso foi 29 de maio de 2019. 29 de maio de 2019. O que eu fiz lá? Eu cheguei na empresa... Eu tinha um contrato de 2 anos na empresa lá. Eu trabalhei por 23 anos. Não chegou a dar os 2 anos. Deu 1 ano e meio. Aí eu falei assim, a gente está indo para os Estados Unidos. Ele falou, não, ótimo, não sei o quê. E esse que eu presto consultoria até hoje, a gente conversou, como ele tem...
o filho dele mora aqui e ele tem casa aqui. Ele falou assim, vamos manter o relacionamento, vamos manter os trabalhos, dá para a gente fazer online. Legal. E assim mantivemos. Até hoje, o vínculo é online, ele me liga, a gente faz FaceTime, faz todo o gerenciamento. Fantástico. Via FaceTime. Fantástico. Então, aí chegando aqui nos Estados Unidos, lógico, foi estudar, né? Mas aí você fez a aplicação, tudo bem? Outro dia a gente pode até conversar sobre os detalhes aí do EB2, que é legal, para você que tem digamos, um histórico parecido com o do Honorato, vai lá e procura um advogado que é o visto, digamos, mais rápido, bem mais rápido que o EB3, tá? EB3 eu, sinceramente, me arrependi. Mas tá tudo certo, vamos continuar. Honorato, chegou aqui. Você tinha um cliente lá no Brasil, ok? Mas você, com certeza, quando chegou aqui, você, de repente, foi olhar o mercado. Sim, sim. E como começou essa conexão e você a gerar clientes aqui? Como é que começou a tua... Porque lá no Brasil você tinha recém começado, você já era empreendedor nato, só que você empreendia na empresa de alguém. Depois te deram a oportunidade de você ter o PJ, começar com a própria empresa. Porque empreender e ser empresário é totalmente diferente. Mas vamos dizer que você passou a ser empresário e continuando empreendendo. Aí aqui... Você já tinha pensado nisso ou você só veio com a ideia, não, vou para os Estados Unidos primeiro para estudar, depois eu ver o que faço? A minha intenção era estudar mesmo, porque lá no Brasil, por incrível que pareça, eu não sei porque eles exigem um monte de coisa no currículo e às vezes não utilizam. Tinha uma barreira de se você não tem o inglês. Certo. Então, para mim, o meu sonho era dirigir no caso aqui, uma Google, uma Apple, ser diretor financeiro. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, agora eu vou aprender o inglês e quero ser diretor financeiro de uma dessas empresas. Olha como que é. Deus, a gente pensa numa coisa alta e Deus tem coisa muito maior para a gente. Maior. E chegamos aqui 29 de maio de 2019, aí 2020 teve a pandemia, né? Eu comecei já dia 4 de junho a estudar. A estudar presencial. Já foi online. Aí entrou online, é isso. Uau. Já com essa... Não que a gente tenha idade, certo. Mas online a gente meio fica disperso. Falei assim, puxa, inglês para mim já era difícil. Ainda mais inglês. Né? Aí entrou online, aí eu fiquei muito tempo. Você sabe que eu consegui muitos clientes no Brasil fazendo essa parte fazendo a consultoria financeira. Porque quando veio a pandemia, muita gente ficou assim, e agora? O que fazer? Entendi. E aquele negócio, todo mundo fechado, é um negócio novo. E, inclusive, nessa empresa que a gente está hoje, o cara ligou e falou assim, tá tudo fechado aqui. O que eu faço? Isso era o quê? 7 horas da manhã no Brasil, 6 horas, 5 horas da manhã aqui em Boston. Eu falei assim, Honorato, não vai acontecer agora, o que eu faço? Fecharam tudo aqui. Rapaz, esse foi o case que eu usei no meu visto de EB2. A gente fez um relatório de tudo que a gente tinha que pagar e todos os recebíveis. Como era empresa de eletrodomésticos, tinha muita venda em cartão de crédito. Então, você tinha um recebível grande para entrar e muita despesa. Pra você ter ideia, tinha muito mais despesa, porque comprava a longo prazo, comprava container da China, tinha exportação para pagar. Falei assim, cara, manda um e-mail para todo mundo, fala assim, com 20 dias a gente vai quitar. Mandou e-mail para todo mundo e foi o dinheiro entrando no caixa. Entrando o dinheiro no caixa. E a gente chegou no dia 20, a gente poderia pagar todo mundo. Só que continuou fechado. Falei assim, manda um e-mail, fala assim, a gente não está tendo os recursos, segura mais um pouco. Como que está aí no mercado? Começou a burburinho online. Falei assim, cara, investe na parte do e-commerce. Começamos a investir na parte de e-commerce. Rapaz, triplicou o faturamento. Triplicou, onde todo mundo estava fechando as portas, a gente estava aumentando cada vez mais. Então, assim, eu usei esse case no meu processo de EB2, que acho que foi uma das partes, quando a gente utilizou,
na defesa nossa aqui é que a gente, aplicando isso aqui nos Estados Unidos, a gente ia gerar mais impostos para construir estradas, mais hospitais e benfeitorias aqui nos Estados Unidos. Então, foi mais ou menos nessa linha que a gente fez. Então, ficou uma defesa brilhante, bem colocada. Tem muito mais coisa que ele colocou, mas foi basicamente sobre isso. E a gente teve 4 meses, foi avaliado. Foi isso, 4 meses. Pô, que legal. Mas quando a gente chegou aqui, você sabe que a gente ficou 6 meses, o primeiro mês, no hotel. Sério mesmo? Porque a gente não sabia quando... A gente chegava aqui e falava assim, você precisa ter tanto na conta, você precisa ter social. Eu não sabia nem o que era social. O que é social? A gente ficou... Você não conhecia ninguém aqui? Ninguém. Sério? Ninguém. A gente... Uau! A gente ficou num hotel ali em Milford. Como que é o nome do hotel lá? Quintana. A minha esposa fez por 7 dias. Falou assim, até lá a gente arruma alguma coisa. A gente comprou um carro logo quando chegou. Comprou um carro e a gente vinha lá de Milford para Boston. Eu ia estudar em Austin, né? Certo. Então eu falei assim, tem que ser lá perto. Eu vinha de Milford todo dia. Aí chegava, olhava ali no Zillow, ia lá na entrevista, o cara falou assim, você precisa ter isso, precisa ter social. Eu falei assim, tá bichinho. Aí deu os 7 dias lá, ia ter um evento ali próximo do hotel. Ele falou assim, a gente não conseguiu a casa, a gente precisa ficar mais. Aí os meus filhos ficavam brincando ali para 15, para 16, brincando com o pessoal da recepção. Já viraram amigo ali. Tanto é que parecia que a gente era... Imagina, todo dia. Aí o cara falou assim, a gente não tem quarto, cara. A gente não tem quarto. Eu falei assim, pra onde a gente vai? Porque não tem o que fazer. Aí acho que o cara da recepção falou assim, tem um quarto lá em cima, lá que não utiliza, mas só que tem uma cama só. Ele falou assim, a gente pode ajeitar uma outra cama. Aí minha esposa falou, a gente compra um colchão de coisa. E ficamos ali, acho que por uns 20 dias. Uou. Ali, convivendo com um morador ali. Praticamente, aí não vai e vem... Por Deus, cara, um condomínio ali... Aqui em Malden mesmo. É Malden Gardens, né? Uhum. Um rapaz nos atendeu lá. A gente mostrou... A mesma documentação que a gente apresentou na imigração, o que a gente tinha. Extrato. Falei assim, é isso aqui, ó. Eu tinha a carta de um contador lá, de quanto que a gente ganhava no Brasil, quanto que a gente tinha. Falei, isso aqui. Cara, com a graça de Deus, ele aceitou. Uau, que legal. Ele aceitou. Aí vieram morar em Malden? Em Malden, ali no Malden Gardens. Malden Gardens, certo. Aqui, né? Nós estamos em Malden. Ok, vê aqui em Malden. Aqui em Malden, legal. Aí a gente... Sem conhecer ninguém. Morasse quantos anos aqui? Como assim? Ficasse quanto tempo? Porque você não mora mais hoje aqui. Hoje você mora em Minotal. A gente ficou 1 ano aqui em Malden. Depois a gente foi para Revere. A gente muda bastante. E depois foi para Solos e hoje em Middleton. Assim, sempre um ano, conforme melhorando. Conforme você vai conhecendo, a gente vai melhorando. Começou ali em Malden, depois foi uma melhora em Revere, depois uma melhora em Solos, depois uma melhora ainda em Middleton. Que legal. Então Nesse meio tempo, você já tinha começado a fazer contatos com brasileiros, começou a empreender aqui. Como é que foi esse teu início aqui de empreendedorismo aqui nos Estados Unidos? Exatamente. Aqui, a gente tem uma dificuldade. A nossa comunidade tinha que ser um pouco mais unida. As informações aqui é muito o achismo. O cara fala uma coisa aqui e chega no outro lá totalmente diferente. Eles têm uma visão hoje de que a gente não pode fazer muita coisa. Tem muita gente que não tem documento, às vezes deixa o seu visto expirar por falta de informação. Cara, eu lá na escola onde eu estava estudando, quando eu apliquei, eu acho que foi umas 30, 40... Se eu ganhasse por indicação, já tinha uma grana boa hoje, porque eu indiquei tantas pessoas, e tantas pessoas já estão hoje com green card, porque tem gente que não passa a informação. Sim. Cara, a pessoa fica retendo. Então, assim, quanto mais a gente souber... E tem gente que cobra, às vezes. Às vezes, dependendo da coisa, tudo bem você cobrar, mas tem gente que não... retém. Sim. Ele fala assim... Hoje muito se fala assim, eu sofri... Escassez. Eu acredito isso é escassez. A pessoa acha que, de repente, passar uma informação sobre isso vai faltar para ela.
Eu imagino que seja isso, porque não exato, pode. isso... Eu mesmo fui descobrir isso também em 2019, que havia a possibilidade de eu mudar o meu visto de estudante para o futuro Green Card. Uhum. Em 2019 que eu fui descobrir. Entendeu? Daí dali eu comecei a mexer as coisas para fazer. Eu estou em processo porque eu entrei com o IB3, está um pouco mais demorado. Se Deus quiser, daqui a pouco está por aí. Mas falta de quê? De informação. E eu, na hora que eu sei de alguma coisa, eu já falo para todo mundo. Gente, faz assim, faz aquilo. Coisas legais, né? Coisas dentro da lei, tudo certo. Nada de falcatrua comigo, não existe esse jeitinho brasileiro, essa coisa. Para mim é o seguinte, uma vez que eu botei o pé aqui nos Estados Unidos, o que eu tinha de algo ruim do Brasil ficou lá, porque a cultura aqui é diferente, a gente tem que se moldar pela cultura aqui e viver de acordo com as leis do país aqui. Exato, né? exato. Eu fico indignado. Quando eu encontro pessoas, eu não falo de outros países, outras coisas, eu estou falando da nossa cultura, que fala a nossa língua, de pessoas que saem do Brasil, mas o Brasil não sai deles, as mesmas... vai dar polêmica isso aqui, é melhor a gente parar de falar. É verdade, é verdade. Né? Você sabe que na escola o pessoal falava muito mal, era uma escola muito brasileira, as pessoas falam mal do Brasil. Cara, não fala mal do mundo. Eu não falo mal do Brasil, eu falo do comportamento, né, que as pessoas têm. Não, mas lá eles falavam, eu também acho que a gente tem da nossa cultura, a gente tirar vantagem em tudo. Tirar vantagem em tudo. A nossa cultura é assim. Se os caras sofreram aqui, eles falam assim, para que eu vou facilitar? Hoje, nos eventos de network, você ouve muito, fala assim, hoje eu não quero que as pessoas sofram o que eu sofri lá atrás. Por isso que está tendo... Hoje a gente precisa de mentorias. Sim. Hoje a gente tem que pagar o preço, porque assim, se tem pessoas que já conhecem a informação, por que você vai... É verdade. Tem gente que vive ali... Tem gente que tem 20 anos aqui, o cara não se mexeu para ir atrás do documento dele. O cara... tem uma oportunidade, ele não corre atrás. Porque, às vezes, cara, você ter a sua liberdade, você poder, o direito de ir e vir... Não tem preço isso. Não tem preço. Então, assim, eu não medi esforço. Eu falei assim para minha esposa, eu falei assim, não é negociável ficar aqui... Não criticando quem não está, porque eu entendo, cada um tem cada um tem o seu jeito, mas, para mim, não era uma opção. Eu falei assim, se eles não quiserem aqui, ok, vou para o Brasil, não tem problema nenhum. Mas a minha vinda para cá não foi nem questão de dinheiro nem nada. Foi mais por segurança mesmo. Lá no Brasil, a gente tinha que pagar segurança, tinha que pagar hospital, a saúde, né? Sim. Tinha que pagar tudo. Então, aqui eu acho fantástico o jeito aqui. Aqui acho que é a meritocracia. Se você trabalha, você conquista. O poder que a gente tem aqui de igualdade... As oportunidades são iguais para todo mundo. Exatamente. O médico senta na mesma mesa de quem limpa a casa. Então, assim, isso eu acho fantástico aqui. A cultura. Então, isso é uma das coisas que mais eu gosto aqui. Exato. O tratamento que as pessoas têm, independente da tua classe social, eles procuram tratar o ser humano de igual. Exato. É fantástico. Exato. E... Para a gente, isso foi um diferencial. Às vezes, tem pessoas que criticam aqui, eles falam assim, eu sempre falo, quando você ouvir alguém falando mal daqui, dá uma olhada na vida dele como era antes lá no Brasil. Porque, às vezes, vamos supor, aqui se você trabalhar... Tem gente que fala que trabalha muito aqui. Mas, assim, tem como você levar uma vida boa se você trabalhar de segunda a sexta. Lá no Brasil, essa pessoa trabalhava, pelo menos, de segunda a sexta lá, para ela falar que aqui você trabalha muito. Então, a pessoa já não trabalhava lá no Brasil. Você vai trabalhar de segunda a sexta aqui, ele reclama. Ele fala, tem que trabalhar muito. É bem assim. Mas não, cara. Não, eu acho que é o seguinte, se você trabalhar o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo que você trabalhava no Brasil, pode ter certeza que a sua vida aqui vai ser 3 vezes melhor do que estava no Brasil. Exato, pode ter certeza. Exato. Mas eu acho que isso aí é muita coisa de crenças limitantes, de coisas implantadas. Porque assim, quando eu vim para cá, eu vim decidido. 1 ano antes a gente tinha vindo aqui passear e tal, olhamos também, fizemos mais ou menos uma análise como você, gostamos, vamos vir embora. Isso foi em 2013. Em 2014, dezembro, a gente veio para cá. O que aconteceu? A gente saiu de lá porque a gente, em 2013, viemos aqui, tivemos alguns contatos, falamos com algumas pessoas, mas falamos com as pessoas erradas. Ok, botamos na nossa cabeça. A gente não vai ter contato com o brasileiro lá. A gente vai procurar se conectar apenas com americanos, com pessoas. Não vamos estar em festa de brasileiro, nada disso. A gente viveu aqui
7 anos sem... Não, às vezes na casa de algum conhecido, alguma coisa, muito raro mesmo. Eu evitava, era só estudando, aquele tipo de coisa. Enfim, depois que eu fui pro meu primeiro evento de network aqui, a minha mente mudou completamente. Né? Explode. O que eu estou fazendo aqui? Tem brasileiro, gente boa aqui nesse país. Sim. Vou me conectar com esses brasileiros, gente boa. E assim começou o nosso relacionamento. Hoje a gente conhece um monte de gente, pessoas assim, ó, idôneas, pessoas que realmente vale a pena conviver. Hoje estou convencendo mais um Vida Inteligente, que mais uma pessoa fantástica. Espero que essa amizade continue. Com certeza. Então, isso vai muito de crenças limitantes que são implantadas na gente. Depois que você, então, começou aqui nos Estados Unidos, te alocou no teu apartamento, aquela coisa toda, o que te fez começar a trabalhar em busca de empresas aqui? Você se conectou com brasileiros? Foi em algum evento network? Como é que você deu o primeiro passo? Eu comecei numa empresa de construção. Eu trabalhava como truck, trabalhava dirigindo caminhão e abastecia as obras com materiais pequenos, né? Até porque o caminhão era pequeno. Abastecia as empresas. Aí, nesse momento, eu fiquei por 6 meses na truck. Aí a empresa não estava passando por uma situação boa financeiramente e o poder do serviço que eu falei para você lá atrás. Enquanto eu estava fazendo ali abastecer as obras, sempre eu tinha que parar em alguma obra para almoçar. Certo. E um detalhe, eu ia trabalhar social. Carregava, às vezes, cimento, as madeiras 2x4, ia trabalhar nos trinques. Tanto é que os caras falavam assim, chegou o patrão. Chegou o patrão. Aquele cara bem... Profissionalismo. Tinha que parar nas obras, em algum lugar, para almoçar. Normalmente, o pessoal lá da obra tinha o micro-ondas, eu esquentava a comida lá e sentava para comer com eles. E bate-papo, o que você faz? Trocando, batendo um papo ali, você conta da sua vida, eles contam da vida dele. Eu sou um cara que aprecio muito conhecer as histórias. E você ouve cada história ali que se aprende. Eu falo assim, cara, se você não sentar com uma pessoa e não conseguir absorver nada da pessoa, é porque você não está ali 100%, cara. É o tal negócio que... Tem muita gente que, às vezes, vive no passado e vive no futuro. Mas o que realmente existe, o presente, ela acaba não vivendo. Então, isso acontece. Então, eu procuro, sempre quando eu estou numa conversa, procurar absorver o máximo possível de informação, aprender. O pessoal do network fala assim que você tem que sentar com pessoas que sabem mais que você. Realmente, em certas ocasiões, mas às vezes, como que a gente sabe que a pessoa sabe mais só porque ele é bem-sucedido? Então, acho que qualquer pessoa que a gente sentar, a gente tem que ter um bate-papo, se entregar ali, ser natural e absorver as melhores coisas. Então, naquela conversa, o que você faz? O que você faz? A empresa passando por dificuldade financeira, um falando para o outro, falou assim, não, tem um honorato que mexe com a área de finanças. O honorato fazia isso lá no Brasil, tem experiência de 20 e poucos anos. Até uma hora que a pessoa pegou e me chamou. Falou assim, fiquei sabendo aí que você é o bambambam aí do financeiro. Não, que isso. Quem dera. Falei, não, trabalhava com isso. Ele me chamou na casa dele e falou assim, é isso. A empresa está dessa forma aí. Você aceita o desafio? Eu falei, aceito. Aí eu falei assim, mas só que a partir do dia 1º de janeiro, eu 100% no comando. Você sabe que tem um programa que eu recomendo para as pessoas assistirem, que é o Sócio, lá no Brasil. E aqui nos Estados Unidos é The Profit, que é com aquele renomado empresário Marcos Lemonis. Ele é fantástico. Não sei se você conhece. Não, o Sócio sim, mas o Marcos, você não conhece. Não. Cara, brasileiro? Não, americano, Marcos Lemonis. A abordagem dele, eu aplicava muito isso no meu trabalho. Aplico até hoje. Que lá inclusive, inspirou o nome até no meu livro, que lá é Pessoas, Processo e Produto. Ou seja, onde ele chegava na empresa que estava passando por dificuldade, fazia uma entrevista com as pessoas, identificava o processo,
Ou seja, ali é uma verdadeira aula de administração, de gestão que aqueles programas proporcionam para você, cada episódio. Então, eu peguei muito dali. Quanto você valorizar as pessoas, montar time. Porque, queira ou não, cara, a inteligência artificial hoje está cada vez mais em evidência. Sim. Vão sumir muitos empregos, não vem sumindo. Mas o capital humano nunca vai sumir, cara. Nunca vai sumir. Então, as pessoas ficam assim, claro que você tem que... Eu também acredito nisso. Você tem que focar, você tem que ir de acordo com... da evolução. Mas não vai sumir o capital humano. Máquina não vai conseguir nunca fazer 100%. Eu também acredito que nisso que você está falando, as pessoas colocam, de repente, um medo, né? Mas existem muitas profissões que não tem como a máquina substituir. Não tem. Não tem. Tem aquela pressão... As pessoas travam. Tem uma trava que, quando as pessoas ouvem isso aí, eles travam a sua mente que você fica você não consegue romper. Você não consegue romper. Aí, consequentemente, você não cresce. Sim. Porque você fica a profissão que eu tenho aqui vai sumir. A call center, pelo menos. O pessoal tem falado. Vai sumir. A pessoa que trabalha com call center, fala, e agora? O que eu vou fazer? Cara, vai procurar novas coisas. Vai ter outras coisas para você fazer. Então, a inteligência artificial não vai substituir o capital humano jamais. De forma alguma. Isso aí você está correto. Eu concordo plenamente com isso. E tem mais. Tem muita gente abrindo mão completamente do material humano e tentando passar direto para a inteligência artificial. E eu acredito que lá na frente vai faltar o quê? Uma preparação. Eles estão fazendo uma transição muito direta e não estão deixando algo preparado. Se caso der errado na inteligência, tem que precisar do material humano. Eu penso dessa forma, esse é o meu pensamento. Então, até outro dia nós podemos até continuar. Eu acredito que você vai voltar aqui. Eu espero, né? Tenha gostado e volte aqui, porque a gente pode conversar sobre isso. São assuntos interessantes, até para as pessoas saberem. Mas eu queria mudar um pouquinho do assunto aqui, porque tem muita coisa para a gente falar ainda e a gente está com um tempo curto hoje. Depois do evento, a gente vai continuar isso aqui. Então, eu queria que falasse um pouquinho. Você está prestes a ir palestrar num evento. Sim. O que você espera encontrar nesse evento? O que você espera compartilhar com as pessoas que vão estar lá no evento? Cara, esse evento vai ser uma coisa extraordinária. Vai ser um romper, vai ser um crescimento extraordinário. Vão ter insights lá que você vai poder usar no seu dia a dia, no seu trabalho, com palestrantes extraordinários. Eu, particularmente, vou estar falando lá sobre servir pessoas, processo e propósito. Vamos supor, vou contar mais. Eu contei só... Que é o seu livro. Que é o meu livro. Fala do livro um pouquinho para nós, por favor. Eu já tinha uma boa... 90, 100 páginas escrita. E esse ano, como eu tive mais tempo trabalhando em casa, desde janeiro até agora, consegui terminar o livro. Tem coisa de 160 páginas, se eu não me engano. 160 páginas. Consegui terminar. Esse livro é exatamente assim, ele é um manual de como você estruturar, de como você servir, de como você estruturar a sua empresa e encontrar o propósito da sua empresa. Porque eu acho que sem propósito, as coisas não fazem sentido. Hoje em dia, o que a gente fala lá? As pessoas tinham a ideia de que prosperidade é dinheiro. E não é, cara. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é você romper a sua mente, você crescer, você ter uma boa família, consequentemente, uma boa casa. Isso é prosperidade. Se a pessoa colocar ali Deus em primeiro lugar, depois a sua família. Eu vi outro dia o rapaz falou assim, se a gente não conseguir o altar em casa, a gente não consegue adorar a Deus. Mas Deus vem primeiro, a gente tem que adorar primeiro a Deus, a gente tem que ser... para que depois a nossa família. A gente tem que colocar sempre Deus em primeiro. Claro que a nossa família é a base, mas primeiramente a gente tem que obedecer aos mandamentos de Deus e depois a família. E daí as coisas depois automaticamente se resolvem. E dinheiro, cara, isso é consequência. Isso é consequência. Se você está ali na mesma frequência, sempre seguindo ali as leis, cara, consequentemente você vai ter muito dinheiro, porque ninguém falou que o cristão não pode ter dinheiro. Pelo contrário, se a gente é a imagem e semelhança do homem, a gente tem que ter do bom
E do melhor. E do melhor, e do melhor. E assim, e prosperidade também é você fazer o que tem que ser feito, é o básico bem feito. Sim. E se tudo que você estiver fazendo, fazer como se você estivesse fazendo para Deus. Cara, vira uma chave na sua vida. Pô, que legal. Pelo menos na minha, nas pessoas do meu ciclo, do meu ambiente, tem acontecido isso. Todo mundo prosperando, todo mundo crescendo. E é isso que a gente vai aplicar lá no evento. Além do livro que eu conto bastante coisas sobre isso. Literalmente um manual. Falando do seu livro, ele vai estar em algum local online para vender, como a Amazon, por exemplo? Vai estar na Amazon a partir do dia 21 de outubro. E vai estar também na... Depois do lançamento, logo após o lançamento do evento. Após o lançamento do evento. Então eu vou ter antes, porque eu vou estar lá no evento e já vou deixar um reservado aqui. Aí eu vou contar para vocês. Mas vamos fazer o seguinte, no dia do evento a gente vai gravar um podcast lá. Vamos combinar? Combinado. Vamos combinar? Combinado. E você já vai falar exclusivamente do livro do evento? Combinado. Perfeito. Fechou. E sites do livro, vai mostrar tudo lá para vocês, vai ser legal. E a respeito do evento, o Grow Mindset, como é que começou esse teu relacionamento com o Rogério? Eu administro, a minha empresa administra a empresa do Rogério. Ele chegou em maio, meados de maio agora desse ano. Ele disse para mim assim, ó, Honorato, eu tenho um sonho de fazer um evento. Eu vou em vários eventos, mas as pessoas não acreditam, não me dão uma oportunidade para eu palestrar lá. Então, assim, Deus falou comigo e ele colocou esse evento na minha cabeça. Ele falou assim, você acha viável, financeiramente falando? Eu falei, o que você pensa? Ele desenhou tudo, falou assim, ó, é isso aqui. Montei para ele toda uma estratégia financeira. Eu falei assim, Rogério, vamos fazer. Vamos fazer. E hoje ele é super grato, porque ele falou assim, você foi o único cara que acreditou em mim. Caramba. Aí eu falei assim, cara, tanto é que ele fala, você fica mais emocionado do que eu. Eu falei assim, porque eu vejo a felicidade em você. Então, assim, eu acho que a amizade verdadeira... Não, a expressão dele aqui tava assim, ó, o cara tava... Porque assim, ó, ele tá realizando um sonho. Ele não tá pensando nada nesse primeiro momento, em business, em negócio, não. Ele tá realizando um sonho. E olha, eu acho que ninguém tem o direito de dizer para ele que ele tá errado, que isso, que aquilo. Eu acho que ele tá querendo realizar o sonho dele. É o que ele quer. Exato. Se ele tem condição de fazer, que ele faça. E vai ser um sucesso. A gente vai estar lá também. O Vida Inteligente vai estar no Grow Mindset. Vamos estar lá novamente com o Honorato, falando do livro, né? Como eu falei para vocês, eu digo para você. Acompanhe a gente aí nas redes, porque a gente vai estar sorteando alguns ingressos aqui. Fica ligado, então, lá no meu Instagram, que eu vou soltar depois stories lá, no decorrer aí da semana, e a gente vai estar, então, sorteando alguns ingressos. Não perca. Mas, entra lá no site, visita a página do Grow Mindset no Instagram, e procura lá o link, tem lá para você comprar. Eu acredito que ainda deve ter algum ingresso, se você tiver sorte, mas corre lá então, porque você vai ter fera lá, né? Exato. Vai ter o Honorato, mas quem que vai estar lá, Honorato? Vai estar lá o João Kepler, que é investidor anjo. Ele tem um programa chamado Pivotando no SBT, e eu já assisti a palestra dele. Cara, o cara é fantástico. A sua mente destrava. Você sai de lá alucinado. Você não sai de lá a mesma pessoa. Nossa. É tanta informação que tem e são ferramentas. São ferramentas que ali tem pessoas que pagam milhões para ter o que ele vai entregar lá. Ele entrega muito. Legal. Aí também tem o Lúcio, que também é sócio dele. Lúcio Santana, um cara fantástico. De Orlando. Cara 10. Ele também é investidor anjo, dono de várias empresas. É um cara que compartilha de uma simplicidade também, de uma generosidade. Eu conheço ele não de muito tempo, mas estive em alguns eventos com ele e já dá para perceber. O Rogério, né? Ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Inclusive, ele tem uma empresa também de broker, né? E o Lúcio também. Sim, ele tem uma empresa que faz financiamento de casas, financiamento de casas. Interessante. O Lúcio, eu quero trazer ele também aqui, mas eu não tive a oportunidade de pegar ele transitando por Boston, mas
Eu vou fazer um convite sim para ele vir aqui. A gente tem, inclusive, amigos em comuns. E, eu acho que só falta mesmo a agenda dele estar vindo para aí para mim tentar pegar ele. Quem sabe agora, né, nessa semana do evento, a gente consegue falar com o Lúcio. Vai ter também o Fábio Lacerda lá. Vai estar o pastor. Que é irmão do César Menotti e Fabiano. O Fábio, ele é pastor no Brasil. Sim. E vai ter muito mais gente boa. Se a gente ficar falando aqui, a gente vai ficar a noite inteira falando dos convidados. O Rogério, né? Vocês vão conhecer a história do Rogério. Vou dizer para vocês que vai ser de arrepiar. Então, a Daphne vai estar lá também. Olha, eu vou esquecer de alguém, né? Ah, que coisa. Mas, na verdade, é pro Honorato estar falando isso. Mas... É que eu não tô com o flyer. Deixa eu ver se eu não me engano, não, são 12, Pronto, são 12 pessoas, eu acho, se eu não me engano. Tô com a flyer aqui agora. A gente vai ter... Uau! Então vamos lá. Ricardo Lemos, Jean Silva, que era para estar aqui, mas ele está em Orlando, tá em né? Orlando, Daí vai ficar para outro dia o podcast, então, Jean. Lúcio Santana, Daphne Borsatti, Rogério de Souza, Michael Amorim, Elias Freitas, Paulo Casaques, olha aí, ó, João Kepler e o Anderson Braga. E tem mais alguém, Chuvé? Tem! Fábio Lacerda e aqui o Neto, né? Que hoje... Honorato Neto. Conhecido como Honorato, né? Então, Honorato, então é o seguinte... Tem muita coisa para a gente falar. Eu tenho certeza que assim, ó, você tem muito conhecimento mesmo para compartilhar. Eu queria que a gente aproveitasse aqui esse momento final aqui do podcast, até que hoje a Nicole acabou agendando esse podcast com a gente, ela agendou com outra pessoa também, que inclusive está nos aguardando. Vamos fazer o seguinte, queria que você falasse da sua empresa, para quem quiser contratar o Honorato, se precisar de você, pode usar essa câmera aqui, falar e deixar também aquela mensagem do coração. A gente sempre pede para uma pessoa deixar a mensagem aqui no final. Fica à vontade, a câmera é sua, o microfone, use aí. Obrigado, Wagner, pelo bate-papo aqui. Você é um cara extraordinário. Opa, obrigado. Muito bom estar com você aqui. E hoje a nossa empresa é a About Finance, a gente faz gestão de empresas e a nossa especialidade é QuickBooks. QuickBooks ele gera relatórios fantásticos, como o Profit and Loss e o Balance Sheet. O Profit and Loss ele te dá ali o resultado de quanto que a sua empresa ganha, qual que é o lucro, qual que é a perda. E o Balance Sheet é o equity da sua empresa. Se você... qual o valor da sua empresa hoje? Tem muita gente que não sabe o valor da sua empresa. Então, a gente quando entra lá, a gente estrutura, você vai saber exatamente quanto que a sua empresa vale. Então, assim, são ferramentas que, às vezes, tem pessoas aqui que faturam milhões, mas ele não consegue saber o quanto que ele fatura no ano. A gente pergunta isso nos eventos e, pasmem, 99% não sabe responder. Então, a gente faz isso para vocês. E a mensagem... Deixa eu te perguntar uma coisa antes de deixar a mensagem. Vocês dão o treinamento da ferramenta ou apenas vocês utilizam essa ferramenta? Os dois. Nós fazemos os dois. Interessante isso. A gente faz os dois. Tanto é que, quando eu abri o tráfego pago lá, teve muita gente buscando, eu fechei, ficou acho que 2 ou 3 dias, não tinha como mais atender, porque foram muita gente, a gente dava o treinamento. E mais para frente vai lançar um curso, mas isso é para um outro dia. Bom, vamos falar sobre isso. Estou curioso, porque realmente é uma ferramenta que a gente vê que tem muitos americanos, né? Sim. Mas só que às vezes tem brasileiros aqui que tem empresas e às vezes tem dificuldade do inglês para aprender tudo. Sim. E aqui, ó, oportunidade de você aprender QuickBooks com o Honorato. Então, vai lá, segue ele já no Instagram. Todas as informações sobre o Honorato vai ficar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Então, está precisando de algum... contratar serviço do Honorato, vai aqui na descrição e fala com ele. E deixa a mensagem. Quando pessoas se unem com propósito, cada processo se torna uma jornada de transformação. Essa é a mensagem para os nossos ouvintes aí. Amém. Fico sem palavras agora, então. Forte abraço a todos, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e a gente se vê no próximo Vida Inteligente na América Podcast.